Olá pessoal, esse é o canal da Psicologia, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Olha, esse é um vídeo diferente, porque como você sabe, eu tento aqui te dar ferramentas para que você se livre dessa pessoa narcisista, que é a goteira no seu telhado, mas a ideia é que você resolva o problema do telhado definitivamente para que na próxima chuva, ou seja, no seu próximo relacionamento, você não caia na mão de uma pessoa narcisista novamente, ou de um chefe narcisista, de um funcionário narcisista, de um pseudo-amigo narcisista, e você tenha que correr com seu baldinho para ir lá corrigir os danos. A ideia é que você resolva o problema na origem. Então mude o seu telhado, conserte o seu telhado e você não terá que se preocupar com as goteiras, certo? Então vamos lá. Existem inúmeras vantagens de você ter se relacionado com a pessoa narcisista. Abra os seus ouvidos, pare tudo que você estiver fazendo, preste muita atenção nesse vídeo e eu quero falar com você como se a gente estivesse fazendo uma psicoterapia aqui no 1 a 1, porque eu quero que você saia dessa negatividade, dessa infelicidade, que você pare de ruminar, que você pare de se culpar, você pare de se torturar. Por quê? Por que eu deixei? Por que isso? A pergunta tá errada. Não é por que eu passei por isso, é pra quê? Pra quê? Qual o propósito? Qual o benefício? O que essa pseudo-relação me trouxe de bom? Porque talvez você olhe com muita raiva, muita tristeza, muito rancor, muita vergonha e diga assim: a pior coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter me relacionado com essa pessoa narcisista. E eu tô aqui para te dar uma informação contraintuitiva. Eu quero falar das vantagens de você ter se relacionado com uma pessoa narcisista. Abre bem o seu ouvido, tá? Nem vou te cobrar por isso. Eu quero que você ouça para que isso te cure, para que isso comece a te curar. Olha só, pensa comigo. Quando a gente está fazendo um bordado, eu não sei se você conhece bordado, principalmente ponto de cruz. Eu conheci uma pessoa que fazia bordado em ponto de cruz, que era a coisa mais fantástica, mais linda do mundo. O que você via na frente do bordado, quando você via no verso, era perfeito. Você não sabia o que era frente, você não sabia o que era verso. A pessoa realmente tinha muito talento. Mas, de modo geral, num bordado, quando você olha a parte de baixo, a parte que fica escondida do tecido, é um emaranhado, é uma confusão, é a coisa muito feia. Então eu vou te contar uma historinha. Conta-se que uma avó estava bordando e aí chega o neto e olha só a parte de baixo do bordado da avó e diz assim: vó, o que é isso que você está fazendo? E ela diz: meu filho, você não está vendo? É uma rosa. E o neto diz assim: meu Deus, mas que flor feia. Que rosa feia. E aí a avó vira o pano pro outro lado e ele vê uma coisa linda ali. E ele se surpreende. Então é mais ou menos isso. Dependendo do lado para o qual você está olhando, é uma confusão, é uma bagunça, é um emaranhado, só tem coisa feia. Aquilo ali não tem como você entender o significado positivo ou belo daquilo. Mas se você pegar a mesma figura e olhar pelo outro lado, pode ser que você veja algo muito bonito. E aí o que eu quero dizer com isso? Você tá olhando só pro lado do sofrimento, você tá olhando só pro lado da dor. Tá, mas o que você aprendeu com isso? A que propósito serve o que você passou com essa pessoa narcisista? Que é esse o objetivo deste pequeno, singelo e pouco conhecido canal. É isso, eu quero te levar a entender por que você passou por isso e o que você vai fazer a partir daqui para melhorar a sua vida. O que você vai fazer, como você vai utilizar essas ferramentas que a pessoa narcisista te deu para brilhar, para vencer, para florescer, para transformar a sua vida, para curar feridas que você não conhecia, mas que estavam sangrando. E, desculpa a palavra, é feio o termo, mas o urubu narcisista viu o sangramento, farejou ali e foi ali que ele entrou, entendeu? Eram feridas que talvez você não se desse conta, você andava pela vida sangrando e o urubu narcisista, muito esperto, muito sagaz, muito treinado desde criancinha para entrar na fragilidade do outro, enxergou, viu o sangramento, te ofereceu um alívio, você já estava acostumada com aquela dor. Você sentiu um alívio extraordinário,
algo novo, algo inédito, algo intenso. E aí você pensou, meu Salvador, minha Salvadora, ai meu Deus, finalmente chegou algo que eu nem sabia que precisava. Então, veja bem, o lado bom de você ter nascido, ou o lado bom de você ter se relacionado com essa pessoa narcisista, é que ela destruiu a sua inocência. E aí lembra do bordado. Helena, mas isso não é uma coisa horrível? É uma coisa horrível. É o lado de baixo do bordado. Horrível, emaranhado, bagunçado, quebrou o encanto, quebrou a singeleza da sua vida, quebrou aquela pureza, quebrou o mundo cor-de-rosa, destruiu o mundo de Alice, o mundo de My Little Pony virou o mundo dos cavalos apocalípticos. Sim, essa é a parte ruim. E qual é a parte boa? A parte boa é que agora, se você não aprendeu, você é obrigado a aprender ler pessoas. Você é obrigada a olhar para você e aprender que quando você chega em qualquer ambiente, quando você lida com qualquer pessoa, você está também emitindo mensagens, você também está se mostrando, você também está mandando ali um recado para o mundo do que você pensa a respeito de você, e talvez você nunca tivesse se dado conta, talvez você nunca precisasse olhar para isso. Isso também está te obrigando a aprender a dizer não, e não tem nada de errado em você dizer não. E eu fico na bronca quando a pessoa fala assim: ah, mas então agora eu vou ser narcisista, eu vou agir igual os narcisistas. Gente, você não tem noção da ira que isso me acende quando eu ouço uma pessoa boa, de coração empático, boa dentro daquilo que a gente conhece, uma pessoa decente socialmente, uma pessoa de caráter, uma pessoa com empatia, é nesse sentido, tá? Tô falando de boa, boazinha, porque ninguém é bom, boazinho, bonzinho nesse mundo. Nós procuramos ser pessoas decentes, pessoas de caráter. Mas eu fico com uma bronca quando a pessoa que tem essas características positivas e ela já sofreu muito na mão de narcisista, ela fala assim: ah, então agora eu tenho que ser narcisista, então agora eu tenho que agir igual os narcisistas. Gente, pelo amor de Deus, saia da infantilidade emocional. Você não é mais um bebê. Vamos sair do mingauzinho, da papinha de fruta emocional. Vamos entrar no mocotó e na feijoada. Você não se torna narcisista por você dizer não, por você saber o limite da sua necessidade, porque às vezes a pessoa, ela deixa de atender uma necessidade dela, ela se mata, ela se esfola, ela se coloca na posição de mártir porque ela não sabe dizer não. Então ela se esfola para atender a necessidade do outro e o sentimento dela não tem valor, a necessidade dela não tem valor, o que ela sente não tem valor. Então você estava sendo um capacho. Não é que agora você vai se tornar narcisista, não, é que agora você vai aprender a se respeitar. E sabe por que o mundo não te respeita? Porque você não se respeita. Eu sei que você não faz isso com malícia. Você fazia isso porque você não tinha entendimento. Mas agora você tá tendo. E aí, você não vai mudar nada? Ah, então eu vou me tornar um narcisista? Para com isso, pelo amor de Deus. Você vai se tornar uma pessoa que se respeita. E uma pessoa que se respeita, ela não vai deixar de ser educada com os outros, ela não vai deixar de ser empática com os outros, ela não vai deixar de ser uma pessoa decente, com caráter, ela não vai deixar de estender a mão para quem de fato precise. Não, ela só vai aprender que ela tem um limite como ser humano, ela tem um limite, ela vai respeitar o limite dela. Sabe por que ninguém respeita o seu limite? Porque você não respeita. Você não se respeita. Você faria com certas pessoas que abusam de você 1% do que elas te fazem? Você não teria coragem. Você não teria coragem de folgar com certas pessoas como elas folgam com você. Então você vai se tornar narcisista porque você está dizendo não? Seja maduro, né? Não. O limite dela não é importante? Você não precisa que ninguém implore a você ou que fique dando lição de moral em você para você saber que você não deve abusar de ninguém. Mas as pessoas sentem tanta liberdade de abusar de você, não é verdade? Então, se relacionar com a pessoa narcisista te obriga a olhar para você e enxergar que você também é responsável pela forma como o mundo te trata. Você não é culpado, você é responsável. Por que você é responsável? Pela mensagem
que você passa para o mundo com o seu comportamento. Se você é um bonzinho, uma boazinha, se você é infantil, acredita em tudo que todo mundo te fala, se você acabou de conhecer a pessoa na esquina, você enfia ela dentro da sua casa, se você conta a tua vida para todo mundo é digno da sua confiança, você não desconfia de ninguém, porque aí é ser narcisista. Se eu desconfiar de todo mundo, eu sou narcisista. Se eu não for bonzinho para todo mundo, eu sou narcisista. Seja maduro. Estamos vivendo num mundo apocalíptico. Seja bom, mas não seja bobo, não seja tolo. Lidar com a pessoa narcisista te obriga a colocar bordas. Lidar com a pessoa narcisista, ter passado por essa relação, serviu para você se curar do sangramento que você vivia com ele 24 horas por aí. Você nem tinha se dado conta. Você não tinha se dado conta, mas o seu chefe abusador se deu. Seu filho abusador tinha se dado conta, seus pais abusadores tinham se dado conta, seus pseudo-amigos que abusam de você, te pedem dinheiro emprestado, te pedem favores, sobrecarregam de serviço, eles tinham percebido o seu sangramento, você não. Por isso eles bebiam, sugavam seu sangue, como vampiros. Se relacionar com a pessoa narcisista está te obrigando a entender o que houve com você e a tampar todas essas brechas. Então, esse é o lado bom. Destruiu o seu coração, mas está curando a sua visão. E estar com essa pessoa narcisista, tudo que você passou, também pode transformar numa pessoa mais inteligente emocionalmente, numa pessoa mais forte, numa pessoa mais corajosa. Talvez te obrigue a buscar uma independência financeira, talvez te obrigue a buscar uma segunda renda. Talvez você tenha perdido tudo para essa pessoa narcisista. O que você aprendeu com isso? Você aprendeu que excesso de empatia, excesso de confiança, que tomar para si os problemas dos outros e se colocar como salvador, uma salvadora, foi o que te colocou na mira dessa pessoa. Então, isso te ensina a ter mais, como eu disse, inteligência emocional. Eu vou usar essa palavra porque eu não encontro outra, mas assim, mais malícia, ter um olhar, num bom sentido, ter um olhar mais atento, aprender a ouvir as atitudes das pessoas. Não compre toda e qualquer fala, seja ela negativa, seja ela positiva, como verdade. Confronte a fala das pessoas com as atitudes delas, em todos os sentidos. E quando uma pessoa fizer uma crítica com relação a você também, não se deixe ser invadido, tomado, dominado, não compre aquilo como uma verdade absoluta, se autoanalise. Então isso traz para você também um fortalecimento, um amadurecimento, te leva a adultecer, porque talvez você fosse um adulto infantilizado no mundo cor-de-rosa, no mundo de Alice, ou no mundo onde você criou ideias, ou foram criadas, melhor dizendo, ideias na sua cabeça desde pequenininho, que você nasceu para servir o outro. Talvez todo lugar onde você trabalhou você foi perseguido, e aí você tem que entender por quê. Porque dentro de você mora um propósito, porque dentro de você mora um poder, mora uma força, e as outras pessoas percebiam essa força, mas também percebiam a sua fragilidade, percebiam o seu sangramento, e é ali que elas vão atacar. Pessoas que são fracas, pessoas que têm baixa autoestima, elas se sentem fortes quando elas encontram pessoas mais frágeis do que elas, pessoas mais sofridas do que elas, pessoas mais inseguras do que elas. É em cima dessas pessoas que elas prosperam. Então não seja mais o fantoche de ninguém. Para que você viveu essa relação? Para te amadurecer, para te curar, para que você cure também a sua próxima geração, porque você, de posse desse conhecimento, talvez você possa ajudar a evitar que seus netos passem por isso, que seus filhos passem por isso, que outras pessoas que entrem na sua vida possam aprender e encontrar você já uma pessoa diferente, com uma postura diferente, com uma mensagem, com uma bagagem diferente. Então é para te melhorar, é para te trazer ferramentas mais poderosas, é para te dar musculatura emocional, para que nunca mais você seja enganado por ninguém, para que você se cure, para que você se fortaleça e floresça na sua potência máxima. Porque, como eu disse, é muito possível que, se essa pessoa entrou na sua vida, você já vivia sangrando pelo mundo, você só não percebia, porque o sangramento talvez acontecesse desde que você se entende por gente. Então você não percebeu, mas os urubus percebiam. E esse urubu máximo, ou esses urubus máximos que
entraram na sua vida e fizeram uma devassa, te obrigaram a olhar para coisas que você nunca precisaria olhar. Então você nunca viveria a vida que você nasceu para viver, não tivesse passado por algo tão terrível, tá? Posso dizer que é como se fosse um terremoto, sacudiu tudo, destruiu, derrubou todas as estruturas. Então agora, com certeza você vai fazer bases diferentes das bases que te trouxeram até aqui. Bases mais seguras. É 100% de garantia? Não, porque nós somos humanos, nós podemos falhar. Mas com certeza serão bases muito mais sustentáveis, muito mais, vamos dizer assim, com muito mais possibilidades de prosperar e de te levar para o próximo nível. Um beijo grande, até o próximo vídeo.